Depois do incidente da chuva, a antiga vida de Lucas morreu oficialmente pela segunda vez. Porque agora a escola inteira simplesmente se recusava a chamar ela de a garota estranha. Não. Agora existia um apelido oficial: Rainha do Caos. E honestamente, a situação só piorava. Principalmente porque, depois de um mês naquele mundo maluco, até ela mesma tinha começado a aceitar o novo nome. Ayumi. Foi o nome que descobriu olhando os documentos da escola e, sinceramente, era bem mais fácil do que continuar entrando em crise existencial toda vez que alguém gritava Lucas dentro da própria cabeça. O problema era que a Yumi ainda não conseguia agir como uma garota normal nem se a vida dependesse disso. Naquela manhã, por exemplo, ela estava tentando comer pão correndo enquanto prendia o cabelo ao mesmo tempo, e acabou acertando o próprio rosto com um elástico. Inteligência artificial. Como o cabelo funciona? Quando chegou na escola já tinha gente olhando para ela igual personagem famosa entrando em evento. Ela chegou, cochichou uma garota. A lenda acidental, murmurou outro aluno dramaticamente. Parem de me chamar assim. Mas era inútil. Agora até os professores conheciam a fama dela. O pior aconteceu durante a primeira aula quando o professor simplesmente soltou: Ayumi, tente não destruir ninguém na educação física hoje. A sala inteira começou a rir. Eu não destruo ninguém. As coisas só acontecem. Kenji ria baixinho ao lado dela enquanto Reina observava tudo com aquele sorriso perigoso de quem estava se divertindo demais. E então veio a notícia amaldiçoada do dia. Turma, hoje teremos aula de culinária. Silêncio absoluto. Ayumi imediatamente sentiu um arrepio. Não, a Takeshi explodiu de animação instantaneamente. Finalmente! O fogo da juventude culinária. Você fala como se fosse cozinhar no vulcão. Ren olhou dramaticamente para a faca de cozinha. Ingredientes são apenas almas esperando transformação, nunca mais fala isso perto da comida. O professor então anunciou as equipes. E obviamente o universo continuava odiando a Yumi porque ela caiu exatamente no mesmo grupo de Kenji e Reina. Claro. Claro que sim. A aula começou normalmente, por aproximadamente 2 minutos. Porque a Yumi percebeu um detalhe terrível: ela não sabia cozinhar. Tipo, nada. Absolutamente nada. Como alguém que morava sozinho não sabe fritar ovo? Perguntou Reina calmamente. Eu comia miojo. Kenji começou a rir outra vez. O pior era que ele tinha uma risada bonita demais. Isso irritava profundamente a Yumi. Enquanto isso Takeshi cozinhava como se estivesse numa guerra. O espírito da juventude precisa de mais fogo. A panela tá pegando fogo de verdade, gritou alguém desesperado. Ren estava encarando uma cebola em silêncio absoluto. Por que você tá olhando para a cebola? Perguntou a Yumi. Ela entende minha dor. Meu Deus! O desastre definitivo aconteceu quando a Yumi tentou virar uma omelete na frigideira. O movimento deu errado. Muito errado. A omelete simplesmente voou pela sala igual um disco voador assassino. A turma inteira acompanhou o negócio girando no ar em câmera lenta. E então? Pá! A omelete caiu perfeitamente no prato do professor. Silêncio absoluto tomou conta da cozinha. O professor olhou para o prato. Depois olhou para a Yumi. Foi sem querer. Takeshi começou a gritar emocionado. Uma jogada perfeita. Eu não queria fazer isso. Até Reina estava segurando o riso agora. E Kenji? Kenji simplesmente apoiou a cabeça na mesa porque estava rindo tanto que quase não conseguia respirar. Por que tudo que acontece com você vira uma cena de anime? Perguntou ele ainda rindo. Eu tô sendo perseguida pelo universo. O pior veio no final da aula. O professor decidiu provar as comidas de cada grupo. Quando experimentou o prato de Ayumi, Kenji e Reina, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ayumi já estava pronta para ouvir crítica. Mas então o professor falou: surpreendentemente, isso ficou muito bom. A sala inteira congelou. O quê? Reina cruzou os braços calmamente.
Eu cozinhei quase tudo. Ah! Kenji sorriu. Mas a Yumi contribuiu. Com o quê? Entretenimento. Vocês são horríveis. A turma inteira começou a rir outra vez. E naquele momento, enquanto a Yumi encarava aquele grupo de completos malucos, ela percebeu uma coisa assustadora. Pela primeira vez desde que reencarnou naquele anime absurdo, ela estava realmente se divertindo.